Amém, queridos? Graça e paz. Apenas para poder deixar uma reflexão com os irmãos. Queridos, o que aconteceu nesses últimos dias aqui no Rio de Janeiro, muito triste. E vendo outros acontecimentos, né, no Rio Grande do Sul novamente, em outros lugares, queridos, isso só está corroborando com as Escrituras, de que no tempo do fim só vai piorar. Então, qual é a esperança da igreja? A volta de Jesus, o seu reino maravilhoso que virá. Então nós temos que nos preparar para esse tempo que está se abreviando cada vez mais até acontecer a última semana de Daniel. Então, vamos focar a nossa esperança no reino, queridos. Porque é isso que a Bíblia nos orienta, nos faz aspirar, o reino que virá. A esperança deste mundo é o reino de Jesus, queridos. Um reino de justiça, paz e alegria. Então nós temos que nos preparar. Porque está escrito que se nós sofremos com Cristo, com Ele reinaremos. Então o que vai anteceder o reino de Deus é o sofrimento da igreja, é a perseguição que virá. E já começou os pensamentos ideológicos contrários à palavra. Recentemente eu gravei um vídeo falando acerca dos pensamentos. O mundo está esse caos por causa dos pensamentos. Satanás ele ataca primariamente nos pensamentos. É através dos pensamentos que procedem tanto fontes de vida quanto fontes de morte, queridos. Então que possam proceder fontes de vida na nossa vida, dos nossos pensamentos. Para isso nós temos que meditar na palavra como ela é. Então Jesus está às portas, o seu Espírito está nos revelando coisas tremendas. Então eu peço encarecidamente que você que está assistindo esse vídeo aqui, assista o seminário que está sendo ministrado em Fortaleza dos nossos irmãos, dos nossos pastores, pastor Márcio, pastor Igor Guerreiro, pastor Pedro, pastor Damásio. Vai lá, meus irmãos, assista. No meu canal já tem as três primeiras noites de conferência. Verdades tremendas, corroboradas pelos pais da igreja, que deixaram escritos para nós que a Igreja Católica simplesmente usurpou. E que está, graças a Deus, Deus permitiu isso agora para o tempo do fim, que esses escritos dos pais da igreja estejam à nossa disposição. E nós vamos ver como o Evangelho está deturpado nos nossos dias. Então, Deus está fazendo com que nós voltemos às origens, queridos. A meditarmos nos discípulos dos apóstolos, nos discípulos dos apóstolos, nos seus escritos, o seu foco, o foco dos escritos, como eles falavam acerca do reino, queridos. E nós estamos lá em Fortaleza, eu estou em espírito com eles, intercedendo por eles, e eles estão falando sobre predestinação à luz da palavra. Predestinação e eleição são assuntos bíblicos que o calvinismo deturpou. Por causa do calvinismo e também do arminianismo, nós não compreendemos de fato o que significa eleição e predestinação. Nós vamos ficar maravilhados com a justiça de Deus para aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, mas que por causa da lei da sua consciência tiveram um comportamento adequado. Esses que morreram, eles ressuscitarão no tribunal do trono branco após o milênio e terão uma vida eterna, juntamente com a igreja. Não serão glorificados, mas terão, a morte será vencida, eles se alimentarão das folhas dessa árvore da vida. Então, essas nações que, por exemplo, desde 2000, desde a vinda de Jesus, para cá, nunca ouviram do Evangelho, o que a teologia tradicional fala? Não nasceu de novo, vai para o lago de fogo. Cara, isso aí é uma mentira, queridos. Isso é muito... sem perceber, nós estamos pregando um Deus injusto. Não, queridos. Os que fizeram boas ações, tiveram um bom comportamento, mas que não receberam o Espírito, essas pessoas, elas não foram chamadas para ser igreja eleitas. Mas por causa da lei da consciência, elas serão julgadas no tribunal do trono branco. Isso é fato, isso está na palavra de Deus, na nossa frente, a gente não consegue enxergar. Por causa
teologia que teve como base a reforma protestante, que você já aprendeu aqui no canal, que essa reforma não reformou quase nada. Nós precisamos urgentemente tirar todo e qualquer resquício da Igreja Católica da nossa mente, queridos. Então que nós possamos focar não somente na palavra, que é a nossa bússola, o nosso fundamento, graças ao Espírito Santo que está conosco, nos revelando essas verdades, mas nós precisamos focar também nos escritos dos pais da igreja, dos discípulos, dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos, até o século III, porque do século IV para frente foi quando começou a Idade das Trevas, quando a igreja se uniu ao Estado. E aí, depois daquele primeiro concílio, o concílio de Nicéia, e daí para frente, a palavra de Deus foi sufocada. E aí, hoje, graças a Deus, Deus está restaurando a sua palavra. E eu fico muito feliz, privilegiado, mas também com uma enorme responsabilidade para poder viver a palavra de Deus nesse tempo do fim. E não é fácil, queridos. Não é fácil, que Satanás ele vai se levantar contra o ministério daqueles que estão recebendo a iluminação da verdade e estão fazendo esse trabalho maravilhoso. Não somos os únicos. Outros estão sendo também despertados para poder anunciar esse reino. Amém, queridos? O pastor, presidente lá de Fortaleza, desse ministério, né? Comunidade Logos, ele disse que lá no Kansas, na Hope, eles estão falando sobre o reino de Deus milenar, queridos. Então Deus está despertando a sua igreja, queridos. As 10 virgens estão sendo despertadas. E o teor do assunto é a volta de Jesus. Então nós temos que nos preparar. Então nessa última ministração de ontem, o pastor Damásio foi assim, brilhante, maravilhoso, cheio do espírito da verdade. Falando acerca da justiça de Deus. De pessoas que não foram eleitas para ser igreja, mas que por causa das suas obras, eles serão absolvidos no trono branco, queridos. E os que sobreviverem no final da grande tribulação, que não usaram a marca da besta, mas que não nasceram de novo, esses povoarão a terra no milênio. Tremendo. A justiça de Deus, queridos, é tremenda. Então essa história de dualismo, ou você nasce de novo, vai para o céu, ou se você não nascer de novo, por mais boa que você seja, pessoa que você seja boa, você vai para o inferno, queridos, isso aí é heresia. Deus elegeu um povo, muitos foram chamados, não foram todos, mas os que não foram eleitos, se eles praticarem boas obras, queridos, eles serão poupados da condenação eterna. Claro que aqueles que fizeram mal, seja eleitos ou não eleitos, e não se arrependeram, lago de fogo. Amém, queridos? Então, a esperança desse mundo é o reino de Deus. Não caia na pilha do sistema. Não caia na pilha de canais, de políticas que estão lutando para esse mundo melhorar. Não caia na pilha de boa parte de cristãos, de líderes de evangélicos que estão envolvidos com política, colocando as suas esperanças em homens, em estratégias para que possa mudar. Por mais correto que ele seja, que esteja lá na política, ele não vai conseguir mudar, porque o mundo jaz no maligno e está escrito que só vai piorar. E graças a Deus por isso, porque a palavra de Deus diz que quanto mais o mundo piora, nós precisamos erguer os nossos olhos e nos alegrar, porque a nossa redenção está próxima. Vamos alegrar por causa das injustiças desse mundo? Claro que não. Mas nós vamos nos alegrar, porque está escrito, porque o ser humano só vai de mal a pior, o aumento da iniquidade vai só aumentar, e vai afetar quase todos da igreja, por isso a apostasia, está escrito. Né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem nós, obviamente, porque temos o Espírito dele em nós nos unimos com o Senhor, nós somos um Espírito com ele, e quem tem o Filho tem o Pai, né? Então nós não nos alegramos com isso, nem o Pai. Mas está escrito por causa das escolhas do homem. Miqueias capítulo 7, verso 14, se não me engano é 14 ou 4, não sei, Miqueias 7, está escrito que o mundo, que a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores. Então, por causa da consequência do pecado do homem, que não quer se arrepender dos seus pecados e continua plantando na carne, vai colher destruição, vai colher morte. Então não vai melhorar esse mundo. Mas para nós eleitos, nós precisamos confirmar a nossa eleição, pregar o evangelho para que outros eleitos venham ouvir essa verdade, se tornem novas criaturas
e fazer com que Deus cumpra o seu plano e propósito para o reino milenar, de nações que restarão nesse tempo do fim. Então, meus irmãos, Jesus está muito próximo de voltar, a última semana de Daniel está chegando e nós precisamos ter entendimento da verdade. Então, esse seminário que está acontecendo, nosso primeiro seminário sobre eleição e predestinação em Fortaleza, vai ser um seminário libertador, queridos. Então, está aqui no meu canal, na parte de ao vivo, vocês clicam lá em ao vivo, vê as últimas 3 mensagens. Hoje tem mais ministrações, tem mais 2 ou 3 ministrações, se eu não me engano, que vai ser ministrada lá em Fortaleza. Então, queridos, meditem na palavra de Deus. É tempo de investir tempo com a palavra de Deus. E eu não sou maluco de ficar indicando qualquer ministério para vocês. Vocês me conhecem há um bom tempo, sabem que eu sou bereano, eu cuido com todo carinho a palavra de Deus, é a minha vida, não negocio essa palavra com ninguém. Por mais que eu ame essas pessoas, eu não negocio a palavra. Se ela está me dizendo uma diferente, e ainda mais agora que nós temos a corroboração de tudo aquilo que a gente estava aprendendo do Espírito, corroboração com os pais da igreja, que os escritos deles estão vindo à tona agora, que estavam escondidos pela Igreja Católica, e aí nós vemos o que eles escreviam, batendo exatamente com as revelações que estávamos recebendo. Isso alegra nosso coração, queridos. Alegra o nosso coração. Eu vou dar uma aqui de apóstolo Paulo. Ninguém vai tirar esse orgulho de mim com relação a alguns tipos de doutrina que o Espírito me revelou diretamente. E eu fui praticamente contra tudo e contra todos. E hoje eu vejo os escritos dos pais da igreja, outros ministérios sérios, pregando exatamente aquilo que eu recebi do Senhor. Eu estou muito feliz. Trindade é uma delas. Tá bom, queridos? Então, vamos avançando no conhecimento do reino e colocar nossa esperança no lugar certo. Jesus Cristo está chamando os seus soldados para esse tempo do fim. E o bom soldado, ele deseja agradar aquele que o arregimentou e não se envolve com as coisas deste mundo, ainda mais no tempo do fim, ciente de que só vai piorar. Então, nossa esperança, queridos, está no reino que virá. Hoje ele está dentro de nós. Podemos experimentar, degustar um pouquinho desse reino. Mas quando ele vier na sua plenitude, nós vamos experimentar do melhor de Deus, do ápice da glorificação do nosso corpo e os seus benefícios que virão. E a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Nós teremos reis e sacerdotes nesta terra, queridos. Será maravilhoso. Então nós temos que nos preparar hoje. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Então, se sofremos com Cristo, com ele reinaremos. O reino é tomado por esforço. Só os que usam de violência é que se apoderam dele. Então, se nós não tivermos preparação adequada, nós não vamos vencer nesse tempo do fim. Amém? E devemos nos santificar cada vez mais, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor como ele é. E todos que têm essa esperança de ver Jesus como ele é, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém, queridos? Maranata!